Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, assessor de investimentos, em mais um Morning Call do canal de notícias para os meus clientes, aberto no YouTube. Então, hoje, dia 31/7/2026, sexta-feira, e vamos então às notícias. Claro, começando pelos encerramentos do mercado da sessão anterior, de ontem, quinta-feira. Foi um dia bom, um dia de alta. O Brasil subiu bastante, inclusive. O avanço dos principais índices no mundo aconteceram e o Brasil acompanhou. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Ibovespa, nos Estados Unidos, o Ibovespa é complicado, né? O Ibovespa ele subiu 1,88, tá? Aos 179 mil pontos. Já mostro aqui como foi. Mas nos Estados Unidos, Dow Jones, por exemplo, avançou 1,19, S&P e Nasdaq registraram altas de 1,67 e 2,78, respectivamente. É claro, o Nasdaq ali impulsionado pela tecnologia, já vou falar mais dela. Ontem até coloquei na capa aqui do vídeo, né, para quem não viu, se já pode investir novamente em inteligência artificial. Parece que sim, já falamos um pouco mais sobre isso. Bom, frente dos dados também, importantes, PIB dos Estados Unidos cresceu abaixo da projeção, tá? Não tão abaixo, mas sim abaixo. O núcleo da inflação lá, que é os preços ao consumidor, né? Ele avançaram menos do que o esperado. Tá? Então, o que a gente teve foi uma combinação entre um crescimento mais fraco e menor pressão inflacionária. E isso também aumentou o apetite a risco dos investidores, mas, porém, seguindo-se sempre essa dinâmica, né, de menos crescimento, mas também uma inflação menor, a possibilidade de talvez cortar juros, cortar não, aumentar juros na próxima reunião do Fed, que eu comentei esses dias, ela vá se dissipando, tá? Zona do euro também teve alguns dados relevantes, PIB avançou por lá, taxa de desemprego também permaneceu meio que equilibrada. Já vindo aqui para o Brasil, né, a taxa de desocupação, mais conhecida como desemprego, recuou. Mas essa é aquela medida do IBGE, tá? Então, atenção a esses números. Mas vamos lá, né? 5,6% para 5,4% em junho, em linha com as projeções, né? Reforça então o quadro aí de resiliência no mercado de trabalho e o volume de empréstimos bancários também cresceu. Então continuam as famílias se endividando, né? 0,7% no mês nos bancários. E o GPM, que é a inflação, embora o outro índice chame amplo, né? O IGPM ele cobre mais regiões do país e mais itens. Então, ele registrou uma deflação de 1,16% em julho, queda mais intensa do que era projetado, tá? Temos mercado de commodities, teve hoje, ontem, né, algum alívio ali por parte dos conflitos, já falo sobre isso também. Vamos passar rapidinho aqui no dia da Bolsa de ontem, né? Foi um dia só de subidas, sem muitos sobressaltos. Vocês veem que é uma linha um pouco mais constante, né? Menos volatilidade, assim por se dizer, e terminou então aos 177.158, com 1,88% de alta, e as maiores altas e maiores baixas e estão na tela também para que todos possam conferir, tá? Voltando então já para a abertura dos mercados, hoje tem matéria também na descrição. Os índices hoje, mundo afora, operam no positivo. É, parece que. Vamos ver, né? Tem até Brasil aí no meio, mas vamos lá, né? Wall Street dando uma forte recuperação, tá? Impulsionados pelos resultados da Microsoft, que eu mostrei já no de ontem, e Amazon, tá? As ações da Microsoft subiram mais de 10%, né, após a divulgação dos seus balanços. E aí eu já falo sobre ela quando for falar da tecnologia. E a Amazon também subiu 9% após a empresa divulgar um resultado no segundo trimestre bem acima do esperado. É, Eles têm um negócio também de computação em nuvem, e isso foi o que fez
né, corroborou, no caso, para os investimentos em inteligência artificial começam a dar lucro. Já falo sobre isso. Já as ações da Apple, que é a empresa que menos investiu em inteligência artificial, que tem o caixa mais saudável, etc, etc, as ações caíram após a divulgação, tá? Porque o pregão revelou, então, que o pregão não, né? Os relatórios revelaram que a escassez de componentes pode ter um potencial de afetar grandes empresas, previsão de vendas, inclusive, da Apple, tá? Impactando em maior aumento, né, no custo dos produtos deles, enfim. E a Apple ela não está tão ligada assim à inteligência artificial. Bom, agenda econômica ainda tem a confiança do consumidor de julho lá nos Estados Unidos. Números: Dow Jones 0,54, S&P Futuro 0,50 e Nasdaq Futuro 1,24, tudo positivo, tá? Hoje o dia é de tourinho, né? Como diria o nosso amigo Pablo Spy. Bom, mercados europeus também operam em alta, tem um monte de coisa rodando por lá, com índice de preços ao consumidor, prévia de inflação, preços ao produtor, taxa de desemprego na Alemanha, enfim, tem números para todos para a semana que vem. E aí, nesse momento, agora os mercados estão todos no positivo, estoque 600 0,82, Alemanha 0,97, Reino Unido 0,69, França 0,96, Itália 0,83, 0,83. Todos positivos. Bom, Ásia e Pacífico, é, aí sim, né? Vou falar um pouquinho lá da tecnologia. O índice COSP, eu vou deixar até uma matéria para vocês na descrição desse vídeo, saltou mais de 17% em um único dia. Alguém sabe por quê? Será? Vou esperar um segundo. IA, né? Porque as grandes fabricantes de semicondutores saltaram com, já falo mais sobre, deixa eu só passar os números aqui, mas evidentemente com os balanços dessas empresas que usam a tecnologia de IA, né? Bom, deixa eu passar os números e eu já falo na matéria sobre esse fato aí que é interessante. Bom, Xangai 0,72, Coreia do Sul, COSP 17,95, Japão 4,03, Hong Kong 0,10, Índia 0,36 e Austrália 0,10, tá? Para as commodities, então, os preços do petróleo recuam após a Arábia Saudita propor uma coalizão naval para proteger as rotas comerciais importantes. Mais gente entrando aí para ajudar os Estados Unidos, então, né, na defesa daquela área que deveria ser uma área livre de vai e vem, né, de uma área internacional, uma área internacional. Bom, e isso acabou reduzindo o preço do petróleo. E o minério de ferro lá na China cai pela sexta sessão consecutiva, contração da atividade chinesa inesperada, tá? E também tem ali ameaças em relação aos trabalhadores da BHP, enfim, complicado para o minério nesse momento. O Brent, então, opera agora com 1,29% de queda a 87 dólares e 88 centavos o barril, ainda muito caro. E o minério de ferro lá em Dalian caiu mais 1,31. Esse aí já está com preços difíceis. Compartilhando aqui com vocês, então, para não ficar muito longo, VIX deu uma bela caída aí lá no S&P 500, tá na casa aí do 16,98, não uma bela, né, mas caiu um pouquinho. O Bitcoin opera com queda agora de 1,40%, né, 63.866 dólares a unidade. O dólar ontem fechou na mínima, né? 5,05. O índice do dólar, hoje há a possibilidade do dólar no Brasil aqui se valorizar, tá? É porque o índice do dólar nesse momento tá 0,41 DXY. Então, na abertura pode ser que tenhamos aí um dólar um pouco mais apreciado, tá? E o EWZ, que é a Bolsa Brasileira representada por um ETF lá na Bolsa Americana, fechou ontem com 2,99% de alta, o que pode sim, né, deve representar a UFA, um alívio aí para nossa abertura novamente. E aí, o que eu ia deixar aqui para vocês, né? Quem adivinha o que é? Claro, né?
que é sobre IA. Né? O que fez o índice sul-coreano saltar 18% é o maior ganho diário da história. Bom, eu vou resumir aqui, vou deixar a matéria na descrição do vídeo, tá? Bom, gigantes então, da semicondutores, como já falei, Samsung avançou em um dia 26,8% e SK Hynix saltou 30%. Aí, é, por esses dias, eles tinham o índice ele tinha caído mais de 17 e tal, não sei o quê. De repente, em um dia, esse número representa um avanço muito grande, mas não. Os índices eles só recuperaram o que eles tinham perdido, assim por se dizer, né? E aí, o que foi que deu o turning point disso, o ponto da virada, né? Ocorreu depois da Microsoft divulgar os seus balanços, com lucro acima do esperado. A empresa saltou 15%, e o balanço deles foi visto como um sinal de que o gasto elevado em inteligência artificial começa a se traduzir em lucro, o que refletiu hoje, também falei sobre a Amazon, aí, que veio com um balanço bom e eles têm a computação em nuvem, etc, etc. E aí o mercado passou a jogar fora, né? Passou a deixar para trás toda aquela preocupação com os bilhões, trilhões de dólares que estão sendo gastos em infraestrutura e passou a apostar novamente. Então, o que eu quero dizer, né, com isso aqui, vou deixar no vídeo aqui na descrição para vocês assistirem. Assistirem não, lerem. O que eu quero dizer é que o mercado de tecnologia é assim, é ultra volátil. Tá? Então, se você tem perfil e vai investir em mercado de tecnologia, entenda que isso vai acontecer, ok? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que todos tenham gostado. Claro, pedindo sempre o seu like, sua inscrição, etc, etc. Deixa aquele comentário também, né? Aquela crítica, aquela sugestão na caixa de comentários. Se quiser falar comigo e entender um pouco mais o meu trabalho de assessor de investimentos, né? Claro que não é só gravar vídeo aqui, tem muito por trás. Entre em contato comigo através do meu e-mail particular, ok? Não de trabalho, que está na descrição do canal, ok? Forte abraço a todos. Sextou, depois de trabalhar, claro. Bons negócios. Tchau.